90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TV pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ver nem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que tá sem, mas se sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta, tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim, um mecanismo dela própria que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapaz. Não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Na aula passada, na quarta-feira passada, a gente falou sobre potenciação e radiciação, muito mais sobre potenciação, né? A gente trabalhou bastante com o conceito de potência, viajamos aí pela potência com expoente natural, depois o expoente inteiro, finalmente potência com expoente fracionário. Trabalhamos bastante com as propriedades de potenciação e isso, a princípio, nos deu uma base, nos deu um sustento para a gente justamente estudar as funções exponenciais, que vão trabalhar, por que não dizer, com a ideia de potência num ambiente cartesiano. Então, é importante você saber que junto com a função afim, a função exponencial ela é explorada no Enem, principalmente o conceito que está por trás da função exponencial. Então, nessa aula, a gente vai justamente estudar o conceito, estudar as propriedades que estão por trás da função exponencial. A gente vai fazer um leve comparativo com a função afim, com a própria função quadrática. Vamos fazer já dois gráficos de uma função exponencial. Uma quando você observa que a função, a imagem, ela está crescendo. Outra quando ela está crescendo. Vamos observar que essa função ela é uma função bijetiva. Já vamos preparar terreno para o que vai vir no futuro. E, finalmente, a gente vai fazer algumas questões que caíram não só no Enem, mas em vestibulares à margem do Enem. Fechamos isso com alguns exercícios. Na aula seguinte, a gente vai continuar um pouquinho com equações e inequações exponenciais. Bom, então, vamos lá, vamos embora. Deixa eu pegar aqui o disparador, meu diretor, peraí. Então, a gente vai começar definindo uma função exponencial. A gente precisa definir a função exponencial para saber de que maneira o gráfico dessa função vai ser esboçada a partir dessa definição. Então, a gente define uma função exponencial f, aonde essa nomenclatura aqui, um R, uma seta e um R com asterisco e mais, ele indica o seguinte. O primeiro R indica o contradomínio da função. Então, os valores que x poderá assumir são todos os valores reais. X pode ser qualquer número real. O segundo R, né, que está associado ao primeiro R, essa seta representa uma associação, a construção de uma relação entre o contradomínio, entre o domínio, estou falando contradomínio, não sei porquê, domínio da função, o domínio da função, os valores de x são reais, esse valor do domínio, esse conjunto, está correlacionado, agora sim, ao contradomínio da função, e esse contradomínio, observa, ele já está sendo definido como todos os reais positivos. Né? São reais que eu excluo zero pelo asterisco, e esse maisinho indica que ele é um real não negativo, ou seja, um real não negativo excluindo zero vira um real positivo. Então, traduzindo, pessoal, os valores de x
poderão ser quaisquer. X pertence aos reais. E os valores que y poderá vir a assumir são todos eles positivos. São todos eles maiores que zero. Ainda algumas restrições importantes. Essa função f de x é igual a a elevado a x, vamos dizer, é a lei de formação mais básica de uma função exponencial. Ela é assim dita exponencial porque a variável x se encontra no expoente da minha lei de formação. E observa, né, existe uma restrição com relação à base. A base dessa potência necessariamente vai ser um número positivo. De novo apareceu o mesmo R com asterisco e o maisinho que apareceu no contradomínio. O A vai ser um número positivo e necessariamente diferente de 1. Porque se ele fosse igual a 1, né, qualquer número que eu jogaria para x continuaria sendo igual a 1. Então não formaria o crescimento exponencial que eu estou esperando que apareça numa função exponencial. Então, só para reprisar, porque tem muito detalhe aqui, tá? A função que a gente vai estudar me garante que os valores de x poderão ser quaisquer. Já os valores de y, que y poderá assumir, serão apenas os positivos. A função, a lei de formação mais básica que eu vou encontrar é a elevado a x, daí a função ser exponencial, porque a variável está no expoente, sendo que a base dessa potência ela vai ser um número positivo e diferente de 1. Certo? Então, só para a gente ficar com um quadro completo, né, eu vou escrever essa definição. Então, vou botar a definição de que a função é R para R positivo, de uma função f de x a elevado a x, aonde o a ele é um número positivo e diferente de 1. Tá? Isso é a definição da minha função. Então, a gente vai encarar futuramente exercícios que vão, de alguma maneira, se associar com esse conceito, com essa, por que não dizer, definição da função. Tá? Então, o movimento natural é dar a vocês agora alguns exemplos de uma função exponencial. O exemplo mais básico que me vem à mente é uma função do tipo 2 elevado a x. Né? Essa função, ela de fato é uma função exponencial, onde o a base, que é 2, respeita a condição. É um número positivo e é um número diferente de 1. Certo? Como é que eu vou esboçar essa função exponencial? Existem pontos importantes? Existem pontos especiais? Bom, até existem, mas assim, elas não vão definir de uma maneira muito clara e objetiva o gráfico de uma função exponencial. Então, eu vou construir uma função exponencial da maneira mais fundamental, mais elementar possível, que é construindo uma tabela, jogando alguns valores para x e encontrando os valores para y, construindo assim pares ordenados. Localizo esses pares ordenados no gráfico e com isso eu consigo identificar o desenho do gráfico que caracteriza o gráfico de uma função exponencial. Então, eu vou chutar valores para x. Lembra, é muito importante lembrar que o x ele pode ser um número negativo, ele pode ser zero, ele pode ser positivo. O x pode ser qualquer número real. Então, aqui eu tenho x. Aqui eu vou encontrar f de x. Vou, nesse momento, organizar uma tabelinha. E nessa tabelinha, eu vou chutar aqui valores que eu entendo que são fáceis para eu encontrar as respostas. Então, eu vou chutar os valores menos 2, menos 1, o 0, o 1.
e o 2. Tá? Vou chutar 5 valores. Eu acho que eu chutando esses 5 valores, encontrando as suas respectivas imagens, esses 5 pares ordenados vão dar uma boa noção de como esse gráfico vai ser construído para mim. Tá? Então, quando x for igual a menos 2, a função vai me oferecer 2 elevado a menos 2. Né? E se você assistiu à aula passada, né, o que significa 2 elevado a menos 2? Não custa nada a gente lembrar. 2 elevado a menos 2, esse sinal negativo, ele informa para mim, ele é uma espécie de notação, ele me diz o que eu tenho que fazer com a base. Então, um expoente negativo, não importa o valor. Se ele é negativo, ele automaticamente vai inverter essa base. Então, essa base aqui é 2. É como se fosse 2 sobre 1. Concorda? Escrever 2 ou escrever 2 sobre 1 dá a mesma coisa. Então, com um número negativo no expoente, o 2 sobre 1, quando ele é invertido, vira 1 sobre 2. Então, eu vou inverter a base. E isso que eu fiz foi só por conta do sinal negativo. Então, tem mais coisa para fazer. Porque, além do sinal negativo, tem o número 2. Quando eu elevo ao quadrado, aí você pode observar, né? O sinal já desapareceu. Por que o sinal desapareceu? Porque ele já cumpriu o seu objetivo. Ele já inverteu a base. Então, não precisa mais escrever o sinal de menos. Agora, eu vou elevar ao quadrado. Então, meio ao quadrado é meio vezes meio. Bom, meio vezes meio, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado disso é 1/4. Então, com isso, eu já descobri o primeiro par ordenado que eu vou poder localizar lá no meu gráfico. É x igual a menos 2, y igual a 1/4. Tá certo? Vou fazer a mesma coisa para os 4 pontos restantes. O próximo ponto vai ser quando x for igual a 1. Ora, quando x for igual a 1, o meu f de x vai ser 2 elevado a menos 1. Ou seja, no lugar do x, eu pus o valor que eu indiquei. E aí, 2 elevado a menos 1 esse sinal de menos vai inverter. E aí não faz muito sentido, né? Porque vai ficar meio elevado a 1. Então, já resolvi. A meio. Então, o resultado disso é meio. E, portanto, o meu segundo par ordenado vai ser x igual a menos 1 e y igual a meio. Quando o x for igual a 0, eu vou ter como resposta 2 elevado a 0. Ora, 2 elevado a 0, todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, isso vai ser 1. E isso faz com que eu crie o terceiro par ordenado. X igual a 0, y igual a 1. Quando x for igual a 1, eu vou ter 2 elevado a 1. E todo e qualquer número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Então, eu tenho como resposta aqui 1/4 par ordenado, x igual a 1, y igual a 2. Finalmente, quando x é igual a 2, eu tenho como resposta 2 quadrado. Bom, 2 quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Portanto, o meu par ordenado é x igual a 2.
y igual a 4. Então, eu já montei a tabela e eu já criei, em azul aqui, eu já criei os meus pares ordenados. Então, próxima etapa é construir o gráfico que vai representar essa função. Então, vamos lá. Então, vamos construir o gráfico para eu construir o gráfico, devagarzinho. A gente já construiu o nosso eixo. Botei aqui uma unidade de comprimento. Então, aqui eu vou botar 1. Aqui eu vou botar 2. Aqui, menos 1. Aqui, menos 2. E aqui os valores, né? Então, eu vou botar 1 aqui, 2, 3 e finalmente 4. Criei minha unidade de medida e agora a gente vai marcar os pontos. Então, observa, né? O primeiro ponto é x igual a menos 2, y igual a 1/4. Então, vamos pensar, né? O que é 1/4? Bom, aqui eu tenho uma unidade. A metade de uma unidade é meio. Portanto, 1/4 vem a ser a metade desta metade. Então, é metade desse caminho aqui. Então, 1/4 está aqui, mais ou menos, né? Uma estimativa. 1/4 está aqui. Então, eu criei meu primeiro par ordenado. Quando x é igual a menos 2, o y é igual a menos 4. Quer dizer, 1/4, né? Então, esse carinha é 1/4. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser meio. Então, está aqui, ó. Então, tá aqui. Segundo pontinho. O terceiro pontinho, quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Quando x é igual a 0, ou seja, ele não está nem na direita e nem na esquerda, ele está no meio, x é igual a 0, o y sobe uma unidade. Depois, quando x é igual a 1, uma unidade para a direita, o y agora vale 2. Então, tá aqui, ó. E, finalmente, quando x é 2, o y vale 4. Então, naturalmente, você construiu os seus 5 pontos. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto,
quinto, pontos. E como você pode perceber, esses pontos, naturalmente, que eles não estão alinhados. Eles não formam uma reta, né? Eles formam uma curva. Quando você tenta associar esses pontos, essa curva, ela gera o que a gente chama de hipérbole. É importante, quando a gente compara, né, esse gráfico da função exponencial, e principalmente o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico de uma exponencial, ele tem uma característica óbvia, desculpa aí a redundância. Ela tem uma característica muito própria, né? Que é a taxa de crescimento do gráfico, né? A forma como o gráfico ele vai crescendo é algo muito... vou usar um termo aqui chulo, um termo um pouco inadequado. Ele vai crescer de uma maneira cada vez mais rápida. O crescimento dele é um crescimento não linear. Ele não cresce a mesma coisa com o passar do tempo. Não, ele vai crescendo cada vez mais com esse tempo passando. Esse crescimento ele fica cada vez maior. Então, ele começa com um crescimento quase que indistinguível. E depois esse crescimento, ele vai ficando cada vez mais rápido. Então, esse crescimento cada vez mais rápido é o que o Enem chama de crescimento geométrico. É o mesmo crescimento de uma progressão geométrica. Se você observar a forma, o formato da lei de formação de uma progressão geométrica, também é um formato exponencial. E se você pusesse os termos de uma PG em um gráfico, os pontos, né, uma vez que ligados, mesmo mentalmente, gerariam um gráfico de uma função exponencial. O crescimento é o mesmo. A forma como os termos eles vão aumentando também é um crescimento, também é uma forma exponencial. Está aí uma outra maneira de falar sobre o crescimento de uma função exponencial. É um crescimento, e aí, desculpa pela redundância, é um crescimento exponencial. O Enem gosta de utilizar esses dois termos, crescimento geométrico ou crescimento exponencial. A ideia de você utilizar o termo crescimento exponencial é chamar a atenção de que, primeiro, essa taxa de variação ela não é constante, essa taxa de crescimento não é constante. E segundo, que cada vez mais você deixando o tempo passar, maior vai ser essa taxa de crescimento. Ela vai crescendo cada vez mais. Certo? E isso não acontece em uma função do primeiro grau. Quando você pega uma função do primeiro grau, e aqui eu vou estudar uma função do primeiro grau particular. Eu vou estudar uma função linear que passa pela origem.
esse crescimento que está acontecendo aqui não é mais na forma a elevado a x, é na forma a vezes x. Esse crescimento não é mais um crescimento exponencial. Ele não é mais um crescimento geométrico. As coisas elas não começam a aumentar mais rápido com o passar do tempo. Não, pelo contrário. Ela continua crescendo numa mesma velocidade com o passar do tempo. É uma taxa de variação, é uma taxa de crescimento constante. Esse tipo de crescimento, o Enem gosta de chamar de crescimento ou variação linear. E você, obviamente, se quiser associar, você pode associar isso a um crescimento de uma progressão aritmética, né? Por isso que algumas poucas questões falam ainda em um crescimento aritmético, que não é muito usual, mas faz parte, né? Também a gente não estaria errado utilizar esse termo. Então, o crescimento, a maneira como um certo dado, uma certa variável vai crescer, vai variar em função da outra, ela é explorada no Enem basicamente de duas maneiras. Um crescimento geométrico e um crescimento linear. Aliás, aprofundando um pouquinho mais, um crescimento linear e um crescimento não linear. Sendo que esse crescimento não linear é do tipo geométrico. Tá certo? A função do segundo grau, ela não tem um crescimento linear também e ela não tem um crescimento geométrico. Aliás, é importante que você observe que uma função do segundo grau tem momentos em que ela cresce e tem momentos que ela decresce, tanto que tem o seu valor máximo, tanto que tem o seu valor mínimo. Tá certo? Então, muito cuidado, né? Então, muito cuidado com isso. Ok? Tá certo? Então, não custa nada a gente fazer uma leve associação da função exponencial com o que a gente viu nas nossas primeiras aulas, que é a progressão geométrica e o que a gente vai ver, não vou dizer daqui a pouco, mas no curso, que é a parte da matemática financeira intitulado Regime de Juros Compostos. Todas essas partes, esses conteúdos, esses assuntos que estão aqui em azul, trabalham com a ideia de exponencial. Aqui, de R em R, no conjunto dos reais. Aqui, de uma maneira discreta, a gente está falando de uma progressão, de uma sequência. Então, o domínio é definido pelo conjunto dos naturais, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, é A1, A2, A3. 1, 2 e 3 são naturais. E os juros compostos, que é uma aplicação da função exponencial, uma aplicação, por que não dizer de progressão geométrica, em um contexto financeiro, né? Mas os três crescimentos são geométricos. Os três crescimentos são exponenciais. Os três assuntos podem ser enxergados de uma mesma visão. Em contrapartida, você tem a função do primeiro grau
a PA e os juros simples que vão trabalhar, obviamente, num crescimento linear, né? Num crescimento que remete à função do primeiro grau, né? Também a progressão aritmética também está num ambiente discreto, a função é de R em R e os juros simples é uma aplicação, por que não dizer, da PA em um contexto financeiro. Então, por isso que muitas vezes o aluno ele resolve função exponencial utilizando técnicas de PG. Por muitas vezes os alunos resolvem juros compostos utilizando técnicas de PG. Muitos alunos resolvem problemas de PG utilizando função exponencial. Porque eles transitam, eles acabam transitando praticamente no mesmo ambiente. A mesma coisa se faz com função do primeiro grau, com PA e com juros simples. Tá certo? Bom, é hora do seu print time. Dá aquela pintada. Enquanto você printa aí, deixa eu ver se tem alguém me querendo perguntar alguma coisa para mim. Meu diretor, as perguntas agora são para aí? Então vamos lá. A Camila está me perguntando. Boa noite, grande velhinho. Obrigado pelo carinho, Camila. Prof, eu não entendi o porquê de um quarto. Poderia explicar passo a passo como eu encontrei um quarto? É isso, Camila? Como é que eu encontrei um quarto? Vou explicar para você aqui. Quando o x for igual a menos 2, e a função é f de x igual a 2 elevado a x, naturalmente que no lugar desse x eu pus o menos 2. Então, acabou ficando, para eu calcular, 2 elevado a menos 2. Tá? Então, Camila e demais alunos, candidatos. Quando eu tenho uma potência onde o expoente é negativo, esse expoente negativo ele é uma espécie de comando, de uma notação, de uma nomenclatura. Então, toda vez que eu tenho um certo número, e esse número ele é elevado a um expoente negativo, esse símbolo de menos, ele me manda inverter a base. É como se fosse um comando. Certo? Então, tenho eu 2/3. E esse 2/3 está elevando a menos 1. Então, esse sinal de menos vai me mandar inverter a base. Então, o que era 2/3 vai virar 3/2. Isso é um comando. Tá certo, Camila? Isso é um comando. Na aula passada, a gente teve uma explicação que motiva você a entender por que o menos 1 inverte a base. Mas a ideia é essa. A ideia é que quando você tem um número negativo no expoente, você vai inverter a base. No caso em especial do 2 elevado a menos 2, existem 2 comandos. E quais seriam esses 2 comandos? Primeiro comando, esse sinal de menos manda inverter a base. Então, esse 2, subentende-se que o seu denominador é 1. Concorda comigo? Porque escrever 2/1 ou escrever simplesmente 2 dá no mesmo. E esse 2/1 elevado a um expoente negativo, o comando é que eu inverta isso. Então, 2/1, quando eu inverto, vira 1/2. O 2 vai para baixo, o 1 vai para cima. Simples assim. Certo? Só que, além de ter um número negativo, tem um expoente 2. Ele é menos 2. O ato de eu inverter a base está associado apenas ao sinal negativo. Eu tenho que continuar o meu cálculo. Então, além de inverter a base, eu também tenho que levar essa nova base a 2. Então, eu vou inverter a base e depois de inverter a base, eu vou elevar esse cara ao quadrado. Todo e
qualquer número elevado ao quadrado é essa base multiplicado por ela mesma. Então, eu acabei pegando o meio e multiplicando pelo próprio meio. Ora, como é que eu multiplico frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Aí gerou 1 quarto. Tá certo, Camila? Ok? Tá certo? Bom, agora, esse exemplo, pessoal, trata em especial de uma função cuja base é 2. Queria chamar a sua atenção que essa base 2 da potência, ela está associada a um número acima do 1, ele é maior que 1. Você vai entender por que eu vou falar isso. Eu agora vou pegar uma base que seja menor do que 1. E como a base ela tem que ser positiva, ora, tem que ser maior que 0, é um número, portanto, maior que 0 e menor que 1. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer alguma coisa com a função? Vai acontecer alguma coisa com o desenho do gráfico? Então, observa que esse primeiro desenho, a função, ela acabou exemplificando uma base 2, que é um número obviamente maior que 1. Eu agora vou fazer um gráfico meio elevado a x. Então agora a minha função muda. E obviamente, a minha função mudando, os resultados também vão mudar naturalmente. Então vou começar praticamente do zero. O que eu vou fazer aqui? Vou chutar os valores de x, vou até chutar os mesmos valores, para você poder comparar com o gráfico que está aqui. Vou chutar os mesmos valores. Vou chutar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, você acha que vai dar o mesmo resultado? Acho que não, né? Porque agora o que eu tenho? Eu tenho meio elevado a menos 2. E aí, Camila, aproveitando a sua dúvida, vamos fazer esse meio elevado a menos 2? Olha para cá, ó. Meio elevado a menos 2 meio elevado a menos 2. Primeiro, sinal negativo vai inverter a base. Portanto, 2 sobre 1. O que era 1 sobre 2 vira 2 sobre 1. E isso elevado ao quadrado. Ora, 2 sobre 1 é 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, a resposta aqui, ó, já deu 4. O par ordenado já mudou. Agora é menos 2 e 4. Quando x for igual a 1, vai ficar meio elevado a menos 1. Ora, meio elevado a menos 1, quando eu pego meio e elevo meio a menos 1, eu vou inverter a base. Fica 2 sobre 1 elevado a 1. E todo e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta aqui é 2. E o par ordenado fica menos 1 e 2. Aqui, meio elevado a 0, pela aula passada, todo e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, geramos mais um par ordenado, x igual a 0, y igual a 1.
meio elevado a 1, todo e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Quarto e penúltimo para ordenado. E meio quadrado é meio vezes meio. E meio vezes meio dá 1/4. Já fizemos essa conta. E aí, olha só o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que quando eu for marcar esses pontos, olha só. X igual a menos 2, y igual a 4. Vou tirar aqui esse nome. Quando x igual a menos 2, o y é igual a 4. Então ele vai estar aqui, né? Menos 2, 4. Quando x igual a menos 1, a resposta é 2. Olha o quanto que desce já, ó. Olha o quanto que desceu na variação de uma unidade, ó. Quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Desceu, mas não desceu tanto quanto tinha descido anteriormente. Aí, ó, a taxa de decrescimento, a taxa de variação. Depois, quando x é igual a 1, o y é meio. E quando x é igual a 2, 1/4. Então você observa que agora eu tenho como resposta, nessa hora, o destro se dá mal. Você tem esse gráfico. Então, esse gráfico é o gráfico de meio elevado a x. O outro gráfico é o gráfico de 2 na x. Observa, né? Que aqui você não está crescendo, você está decrescendo. É um exemplo, portanto, de uma função decrescente. Então, última conclusão dessa aula é com relação à forma como a função exponencial ela é classificada em relação à sua taxa de variação. E aí eu preciso lembrar da definição. Lembre-se que o A tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, necessariamente, ele é maior do que 0, não podendo ser 1. Então, algo acontece entre 0 e 1 e outra coisa acontece depois de 1. Entre 0 e 1, quando a base é um número entre 0 e 1, você observa que a função ela vai decaindo com o tempo. Portanto, é uma função decrescente. Já quando essa função, ela está, a sua base é uma base maior que 1, a função ela passa a ser uma função crescente. E esse tipo de situação a gente vai ver na próxima aula, que ela impacta na hora da gente resolver determinados problemas, principalmente problemas que trabalham com desigualdade, que trabalham com inequação. A gente precisa conferir se a base é crescente ou decrescente. Mas isso é um papo para a próxima aula. Antes da gente se despedir dessa primeira aula, faz o seu segundo print time da noite. E aí sim, na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a função, sobre a classificação da função, quanto à sua taxa de variação, e já iremos fazer alguns exercícios que trabalham com essas ideias, beleza? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assinem planem.com.br. We gotta celebrate the good of the world that keeps on